O node Static Switch Parameter é uma expressão binária composta por dois inputs e um output. Ela é usada para ocultar sistemas mais rebuscados do nosso material, que podem ficar adormecidos nas instâncias e serem despertados de forma manual ou via código. No editor de materiais, clicando aqui no Search, temos o Static Switch e temos o Static Switch Parameter. Nesse caso aqui é mais interessante a gente ir direto para a parametrização. Uma vez clicado, ele vai ter esse campo aqui onde podemos digitar seu nome específico de acordo com o que a gente vai utilizar. Vou colocar aqui como exemplo 1 e vou trazer ele. Vamos criar então um exemplo simples de utilização do Static Switch Parameter. Vou trazer um Vector Tree aqui, vou colocar a cor azul. Beleza. No meu exemplo em questão, eu vou usar o meu switch parameter para ocultar uma programação no emissivo do material. Eu vou usar esse material em várias instâncias, em muitos props, um exemplo, mas só alguns props vão ter emissivo ativo neles. Então, justamente cabe a esse node aqui ocultar essa função para ser ativada somente nos props em que couber a existência do emissivo. Eu vou trazer o gradiente para usar aqui como exemplo. Vou usar esse. Na verdade eu vou plugar ele direto no emissivo para a gente ver se está funcionando. Vou trazer aqui um noise. Plugar o noise aqui no center position. Aqui a gente já vê na miniatura que está funcionando. Eu vou parametrizar esse noise para que ele fique com uma aparência mais interessante, para podermos ver aqui no final da aplicação. Para isso eu vou mudar aqui a função dele para esse último aqui, o Voronoi. E a escala dele eu vou deixar bem baixa. Vai ser até mais baixa aqui. E o level dele vou colocar como 3. Isso aqui, até chegar nesse resultado, eu sei que não tem muita experiência com esse node de noise, mas é muita tentativa e erro aqui, estudando essa parametrização, até você ter um resultado mais interessante de aplicação. Mas normalmente a gente até não utiliza esses dois nodes. Geralmente no input de emissivo a gente já tem uma máscara que já trazemos adequada ao prop que estamos aplicando. Mas aqui no exemplo eu estou usando aqui esse node só para exemplificar com elementos internos da Unreal. Certo, então ele está aqui funcionando. E salvar. E agora podemos criar a nossa instância. Ok, vamos na pasta aqui então. Eu vou criar uma instância desse material e vamos trabalhar diretamente nela. Aqui, como único parâmetro que eu deixei por enquanto, a gente tem o color, a cor base do material, e o emissivo eu já estou vendo que está funcionando. Agora a gente vai começar a refinar ele. Para a gente ter o que parametrizar, eu vou multiplicar aqui esse emissivo. Aqui já é um valor um pouco alto. E vou ligar no True do Switch Parameter. Ele deu esse erro porque ele precisa de algum valor plugado em falso. Ele tem que ter um valor nos dois inputs.
Então, já que quando o switch estiver desligado, ele não vai ter emissivo algum, eu vou colocar aqui, nem preciso parametrizar, o 0. Ok? Então, só em fazer isso, eu já estou possibilitando lá que o meu parâmetro já tenha à mão o parâmetro booleano do exemplo 1. Eu vou até mudar o nome aqui para ficar mais interessante aqui com a nossa aplicação. Eu vou colocar emissivo. Ok. Então aqui a gente aplicando direto no level, vou trazer uma esfera. Vou colocar essa esfera aqui e vou aplicar a minha instância nela. Beleza. Agora vamos começar a manusear a instância. Aqui a gente vai ter inativo, aqui no Global Static Switch Parameter, já na aba, esse emissivo, ele vai estar desativado. Para a gente ativar ele, a gente marca aqui e marca como verdadeiro aqui. Aí ele vai passar a emanar o emissivo. Show? Tá funcionando, basicamente é isso. E aí eu queria aproveitar também para falar um pouco sobre a organização dessa hierarquia aqui, essa disposição aqui de parâmetros. A gente tem como manusear essa disposição. Eu vou criar dois outros parâmetros aqui para position e para o filter. Então eu vou segurar a tecla S, clicar em qualquer espaço vazio, já tem o meu parâmetro. Position. Mesma coisa eu faço aqui para criar o parâmetro filter. Ok? Vou colocar algum valor neles aqui para a gente ter já um valor base. E vou ligar ele aqui aos dois. Certo. Então apply. Voltando para a nossa instância, a gente já tem aplicado aqui filter e position. Aqui ele já fez basicamente uma organização primária, mas só que ele deixou de fora do emissivo, né? Então seria interessante que todo mundo estivesse fazendo parte do mesmo pacote, porque quando eu fecho esse de baixo, os outros lá em cima somem. Então, para que ele fique acima e os outros sejam child dele, eu tenho que voltar lá no meu material e clicando no switch, que é a base dele, eu tenho que criar um novo grupo. Okay? E esse novo grupo, aí eu nomeio aí da forma mais adequada. Então, vou colocar ativo. Emissivo Active. Então, esse grupo aqui, Emissivo Active, é o grupo que vai pertencer a esses parâmetros referentes ao emissivo. Então eu vou parametrizar aqui a multiplicação do meu material também, do meu emissivo. Emissive Power. E vou colocar ele no grupo Emissive Active e esses dois aqui também no grupo Emissive Active. Aí uma outra coisa interessante também que a gente tem que salientar é a prioridade. Okay? A gente tem por definição essa prioridade de 32, só que a gente tem como definir uma ordem de prioridade aqui, né? De cima para baixo. Então os números mais baixos eles vão ser os primeiros, os mais altos eles vão ficar por último. Então a gente vai colocar aqui esse aqui sempre como 1, esse aqui pode ser o 2, e aqui o 3 e o 4 respectivamente. Beleza, vamos aplicar e voltando à nossa instância, a gente vai agora ativar o emissivo e todos os parâmetros aqui já pertencem ao grupo e eles já estão na ordem aqui que eu já tinha definido. Isso aqui é muito interessante, né, para a gente conseguir aqui
organizar o nosso material, né? Principalmente se for um material com muita parametrização, muitas funções, a gente deixa ele oculto. Também a questão de organização, até a questão de performance também pode ajudar. E agora a gente já tem como manusear o Emissive Power, a Position. Pronto, agora a gente consegue ver como é que ficou aqui quando ele é ativado no level. Eu vou manusear aqui diretamente. Deixa um pouquinho a posição. Evitar aqui a linha de corte. 5 aqui, interessante. E a gente pode também brincar com o quanto ele está sendo espalhado na peça. Aqui. Só para exemplificar. Então, basicamente é isso. O switch ele vai servir para a gente esconder alguns parâmetros e organizar aqui a instância dos nossos materiais. Esse aí um adendo aqui. Essa possibilidade da gente criar grupos, ela pertence a qualquer parâmetro, né? Então aqui a gente pode também criar outro grupo mais específico, que são os valores base, né? Base value, colocar como 1 e lá na instância também aplicar, ele vai estar ao seu grupo associado, ok? Emissive. Agora podemos ir para um exemplo um pouco mais complexo. Ok, vamos então agora fazer uma textura. O objetivo desse material é fazer com que ele abra buracos na malha até que ele se dissolva totalmente, tá? A gente pode usar uma textura para fazer a máscara disso, mas para poupar tempo eu vou usar aqui um recurso da própria engine, né, que é o Noise, usar mais uma vez, para a gente criar um padrão semelhante a uma textura aí interessante para a gente iniciar, tá? Então vou apagar essa parte toda aqui e agora a gente vai definir esse padrão de textura que a gente quer. Aí para isso eu vou trazer um Node Noise mais uma vez, né? E para a gente fazer uma medição interessante, eu posso plugar ele aqui direto em Base Color. Eu vou usar ele como máscara de opacidade depois e de emissivo, mas por agora eu quero pelo menos definir uma máscara interessante para usar isso. Então, do jeito que ele está com as configurações padrões dele, ele está com esse ruído aqui, parece um chuvisco de TV. Isso aí não é interessante para arrumar, porque a gente quer muito pequenininho aqui o padrão, né? Então, o que a gente pode fazer? Existem alguns parâmetros aqui do lado que você vai mexendo. Basicamente, eles vão variar essencialmente de acordo com a função que você está aplicando eles, tá? Eu não vou me aprofundar muito nesses parâmetros aqui, depois eu faço um vídeo cobrindo cada um deles, o que faz, mas basicamente você vai ter que trabalhar muito com tentativa e erro para chegar até num padrão interessante aí do que você quer. Tem alguns aqui que mexem com escala específica, tem outros que mexem com distância de um objeto para outro, mas para a gente não perder muito tempo, eu já tenho aqui a configuração certa para o que eu quero, que é aqui, ó, esse function ele tem que estar em Fast Gradient 3D, a gente deu uma invertida aqui na máscara. Isso aqui é a escala, que é um dos valores mais importantes, ele tem que estar bem baixo. Vou colocar aqui com 0.01, ficou bem mais evidente a parte clara do noise. E as outras configurações, basicamente o output ele tem que ser menos 0.5 e um level scale 1.1. Okay. Pronto, esse foi um padrão que eu achei interessante para fazer o que eu quero fazer. Na verdade, 0.04 vai ficar melhor ainda, que ele está criando aquelas linhas lá, certo? Não necessariamente você precisa seguir essa regra. Vou colocar aqui esse level para 10.
Porque a minha ideia aqui inicial é que ele inicie quase imperceptível e depois eu vou aumentando a escala dele, né, via parâmetros, tá? Para ele cobrir a peça toda, para a parte mais escura acabar cobrindo a peça toda. Então vou deixar aqui isso aqui bem alto. E aí você vai brincando, né? Você vai experimentando até chegar numa máscara interessante aí pra você criar. Então pronto, a gente já fez aqui o nosso padrão, né? A forma com que ele vai se espalhando na peça, que a gente já tem aqui. Vou colocar esse material aqui para ele aceitar a máscara de opacidade. Eu clico no material e venho aqui no Blend Mode, no Masker. E agora a gente coloca ele aqui direto para ser a máscara de opacidade do material. E vamos ver como é que ele está funcionando. O material está sem textura, deixa eu colocar o Base Color aqui. Show. Tá pegando quase tudo, tem só alguns pontinhos. E a ideia aqui é que a gente consiga controlar isso com um parâmetro, né? Então eu vou multiplicar. Vou colocar aqui um parâmetro. Eu segurei S e cliquei em qualquer espaço vazio, né? Você cria um parâmetro. Opacity, Intensity. Começar com um valor para ter alguma coisa. Liguei aqui direto. Beleza. E aí a gente vem no Level para ver a aplicação dele. Já com o parâmetro. Vou manusear aqui. Tá, a gente vem aqui no parâmetro. E vamos reduzir aqui, ó. E ele vai dissolvendo, é exatamente isso aí que eu quero. Ele vai dissolvendo até desaparecer por completo. Ele começa com alguns buraquinhos, tá? Então, esses buraquinhos aqui foi porque eu deixei aquela máscara com aquele valor de 10 pra gente ver que tá funcionando pelo menos, né? Mas se você parametrizar aqui com o dobro, 2, os buracos já somem, tá? O valor base aqui do parâmetro tem que ser 2, porque aí a partir de 2 a gente vai decrescendo até os buracos aparecerem de forma mais tímida e depois eles vão ocupando o espaço todo da peça. Certo, a minha máscara de dissolver ela está pronta e agora eu vou fazer uma máscara de emissivo. Tá? Vou colocar aqui com o valor 2, o valor inicial. Vou colocar aqui um emissivo. Na verdade eu tenho até que baixar isso aqui para a gente ver se está funcionando aqui com o emissivo. Então, vou deixar aqui com o valor de 3, depois eu altero isso aqui para 2 quando for a finalização. O emissivo eu vou querer que ele atue o mais próximo possível dessas bordas aqui. Tá? Então o que a gente vai fazer? Primeiro vamos criar o nosso emissivo, né? Ele vai ser uma cor inicialmente, né? Vou colocar aqui um Vector Tree, cliquei na tecla 3 em qualquer espaço vazio. E eu vou colocar aqui um valor próximo do furo, aqui um laranja. Aí eu vou multiplicar, só que eu vou multiplicar pelo negativo do noise, tá? Então, vou fazer aqui, ó, 1 minus, e eu quero multiplicar pelo negativo do noise, da minha máscara de noise. Aqui, certo, pronto. Ele já está com esse aspecto aqui, ele está mais forte, próximo das bordas, né? E mais fraquinho quando ele vai se distanciando das bordas. Então, se eu manusear isso daqui para um valor ainda mais alto, vou colocar aqui 8, a gente vê já que ele está ocupando uma área aqui bem próximo aqui da borda, tá? Ainda não está o ideal. Para isso a gente vai ter que aplicar outras operações. Então aqui geralmente isso é até mais simplificado se você usar uma textura, tá? Mas deu para ter um controle interessante aqui. Foi bem na tentativa e erro também que eu fiz isso aqui. Mas eu consegui, através de 3 parâmetros, fazer um visual bem interessante do que eu preciso para essa parte emissiva ficar mais sharp, né? Mais semelhante a papel queimado. Eu precisei aqui do Chip Contrast, eu precisei do Power,
e do clamp. Tá. Então, eu fazendo alguns testes e parametrizando em cima, consegui um resultado bem interessante usando esses três. Novamente, cada um tem a sua própria complexidade, a gente vai abordar eles com mais calma em outros vídeos, mas por agora eu vou já entregar aqui a parametrização que a gente fez para conseguir o resultado aí final. Então o que eu fiz, né? Eu liguei aqui no chip, liguei o chip no power e liguei o power no clamp. E esse sim eu coloquei no multiplier. Só que aí a gente tem que criar os parâmetros para eles ficarem mais adequados com o que a gente quer. Então, só em fazer isso, ele já deu uma suavizada bem interessante. Mas é melhor que a gente tenha um controle maior sobre isso, né? E até alguns parâmetros já pré-definidos para ele ficar ainda mais interessante. Aí eu criei aqui um parâmetro para o chip e para o power. Contraste. Vou colocar aqui o valor de 1. Contraste noise. Aqui ele já afinou mais, ó, ficou mais próximo. Então aqui se eu colocar um valor alto, tipo 5, ele vai ficar com um noise aqui bem evidente. Se eu colocar aqui um valor bem baixo, ele vai ficar mais esmufado, né? Aquele noise ele vai ficar mais degradê. Então o parâmetro correto seria o contraste noise. E aqui no power também vai ser um parâmetro de contraste. Aqui, vou colocar um valor de 1. E ele basicamente vai controlar o quanto o noise ele está expandindo. Okay, então, vou colocar aqui um valor alto também. Sim. Ele está bem fraquinho, ó. Um valor bem baixo, ele expande muito e fica bem mais afiado. Então esse aqui vai ser o contrast power. Ok, show, beleza. Então a gente já tem esses dois aqui. Temos aqui esses parâmetros. Vou colocar aqui o valor 2, valor base. Esse aqui é o valor mais alto, 10. Acho que é interessante aqui, ó. Ficou bem no cantinho. Então, se a opacidade dela estiver mais baixa, um efeito bem interessante. Deixa eu ver esse aqui mais baixo. Deixa eu colocar aqui 100. 100. Um valor bem alto aqui, ele já vai ficando bem interessante. 10. 100. Achei que 100 ficou mais interessante aqui para o que a gente quer. Então pronto, definido aqui os valores base, a gente vai comentar, né? Esse aqui vai ser o MCF FX. E aqui embaixo vai ser, você seleciona os nodes que quer comentar e clica em C, né? Porque é essa caixa aqui. Então mask and opacidade. Show. Temos aqui os dois, então já tem um parâmetro bem interessante. E agora a gente vai aplicar o nosso switch, né, para ele não ficar ativo direto. Aí aqui tem um truque interessante para a gente criar o nosso switch. Ele só cobre 2 inputs.
Então, assim, o que a gente faz agora? A gente pode, então, usar o mesmo switch várias vezes no nosso shader, que no final das contas ele vai para um único grupo, né? Desde que a gente preserve o nome desse switch. Então eu vou colocar ele aqui como VFX Dissolve. E vou duplicar ele, ok? Vou colocar ele no grupo, criar um grupo aqui para ele, né? VFX. Esse outro aqui, como é cópia, ele já automaticamente ficou com o mesmo grupo também. Lembrando de colocar ele com o valor de 1, que é o valor mais alto. E os parâmetros aqui, depois a gente vai colocando com outros valores. Então eu vou parametrizar aqui essa cor também. Parâmetro. Sieve. E o primeiro grupo aqui vai ser o grupo do... Não, o primeiro grupo aqui vai ser... É melhor ser o grupo da máscara. Então eu vou colocar aqui a opacidade como sendo o primeiro parâmetro. Já vou colocar ele no grupo do VFX. Sinto isso. E aqui o contraste vai ser o 3, o power vai ser o 4 e a cor vai ser o 5. Show. Então a gente precisa aqui de valores para falso, né, para quando ele não estiver ativo. Novamente a gente vai trazer o vector 1, coloca esses dois aqui. Uma coisa que eu esqueci aqui, eu deixei o parâmetro bem baixo, 0.3, é interessante que ele seja 2 a base. E isso aqui ele não pode ser 0, né? Tem que ser sempre 1. Então vou voltar lá. Certo, então voltando para o nosso mapa aqui. Agora a gente consegue testar na prática. Vamos ligar aqui a instância. Daí sempre que algum objeto que ele tocar no fogo, ou algum projétil que cria fogo, então agora é possível parametrizar isso daqui para que haja as devidas interações. À medida que a minha opacidade vai baixando, agora ele vai queimando aqui. Acho que o emissivo também é interessante a gente ter um aumento dele. Está muito fraquinho ainda. Então, para isso eu vou colocar aqui um multiply. Mais um parâmetro também. Vou colocar aqui com o valor inicial de 30. Fica mais luminoso. Certo. Agora sim vamos voltar para o level, zerar os parâmetros. Vai ficar com um aspecto mais de fogo. Assim, tá brilhando mais. Ó. Consegue até deixar essa luz aqui um pouco mais avermelhada. Pode mudar pra cor que você quiser, né? Só um efeito aí de magia, de poison. Já consegue. E consegue parametrizar também os contrastes, né? Deixar ele aqui maior, deixar ele bem menor, 1.5, bem, contraste power, vai ficar mais esfumaçado também na, dependendo aí do tipo de magia, se for algo mais envolvendo um poison. Interessante que ele se espalha assim no corpo também. Ah, eu esqueci de colocar o Emissive Power dentro da nossa caixa de VFX. Ele vai ser o 5.
gente consegue também parametrizar ele. Ó. Ficou um pouco mais fraco. Colocando até como 1. Deixa bem vermelho. E é isso. Aí você consegue parametrizar ele de uma forma que seja mais condizente com o VFX que você queira aplicar. Não esqueça de curtir o tutorial. Caso não seja inscrito no canal, ative sua inscrição e clique no sininho para acompanhar mais tutoriais da Unreal Engine 5 totalmente em português. Como extensão desse tutorial, no próximo eu ensinarei a criar esse sistema em que a esfera passa pelo fogo e se dissolve a partir do que fizemos hoje. Ok? Até a próxima.